Please, Jane, say something to us. I am off to the village to teach science with Vanderlei and Bill. Nice. About bringing science to Amazonas. The same way I feel about bringing science everywhere, that it's a great thing to do. Wow. So today, it doesn't seem to be as cool as it was yesterday. Okay. We're off for our adventure. That's right. You think it's easier to be Nobel Prize, huh? Teaching is one of the hardest things there is, and one of the best things there is. We just went down here. Yeah, we just went down. How much of this do you have to do? We're off to the jungle. No, we're off to the school. Jungle Village. Well, maybe. Here we are, on the Rio Negro. We went on the base for explore, and we were going to watch and help. You're gonna... So, we're disembarking to go and visit the school. Numa sala só não cabe o termos auditório. They don't have a room that could fit everybody that wants to see the explanations and the lectures, so they're gonna be in a... Vai ser onde? No, Ginásio esportivo. they're gonna be in the gymnasium? Yeah, we'll just adapt. We'll adapt that. Well, it looks like there's a lot of people there. That's why we... And everybody's dressed in... Ah, não. Eu tô com a câmera dele, filho. Ele pediu pra me filmar. Oi. Nós prometemos de física. O intérprete vai falar o nome dele. Ele é americano. Já tá filmando? Americano. What's your name? Esse é o professor William Phillips. Ele é prêmio Nobel de Física. Vocês sabem que é um prêmio Nobel, né? Sim. Pasteur. Sabe? São as pessoas que fizeram coisa em ciência que mereceram ser reconhecido por toda a humanidade. Então isso é um prêmio Nobel. Uma pessoa que fez algo muito importante, né? E recebe então uma graça de toda a humanidade. E é o caso do professor Phillips. Ele desenvolveu técnicas de física que são importantes para a gente entender a natureza, para a gente entender o átomo, as moléculas. Então é por isso que ele foi agraciado com o prêmio Nobel, tá certo? E nós estamos aqui juntos para falar com vocês um pouquinho sobre ciência, responder algumas perguntas, tá certo? Então esse é o professor Bill Phillips. Eu sou da Universidade de São Paulo. Nós
deixar de aproveitar a oportunidade de ver os estudantes, não é? Porque afinal, se o Amazonas vai para algum lugar, é com vocês, não é verdade? Então é por isso que a gente está aqui, para falar um pouquinho de ciência, falar um pouquinho de física e mostrar para vocês que as maiores oportunidades estão na ciência, né? Essas são oportunidades maiores do que em qualquer outro lugar. E eu vou traduzindo um pouco e vamos ver se a gente entende, cada um entende o outro, tá bom? Então vamos lá. Bill, so yours. I'm very happy to be here to talk to all of you. Ele até estudantes como vocês. I talk to professors, I talk to students in universities, but of all of the people that I like talking to young students the best. Bom, ele já falou com muita gente, porque os estudantes em geral estão interessados em saber aquilo que ele gosta mais de explicar. Because the students are curious about everything and interested in everything. Estudantes normalmente estão interessados em tudo, né? Não só na ciência, não é verdade? And you know, scientists are just children who never grew up. Um estudante, duas crianças. Então, ele definiu o cientista como a criança que nunca cresce. Criança eterna. Faz o que a gente faz. Nós trouxemos um computador, a gente achou que poderia projetar alguma coisa. Mas como está todo mundo aqui interessado, nós vamos explicar sem projetar, tá bom? E nós vamos explicar duas coisas para vocês. Eu e o professor Phillips vamos explicar. Primeiro, o que é temperatura. Num dia como hoje, explicar o que é temperatura dá interessante, né? E depois nós vamos explicar para vocês o que é o laser. Todo mundo já viu um laser? Já, né? Quem tem um CD player em casa? Você tem um CD player? O laser é um instrumento. Alguém já viu um laser pointer? Então nós vamos ganhar o prêmio Nobel por uma coisa muito fantástica, que é utilizar a luz para pegar e controlar o movimento de átomos. Sabe aquilo que vocês aprendem na química, na física, que são os átomos? Quem já ouviu falar de átomo aqui? Tem técnicas para controlar o movimento do átomo. Ver átomo é como observar um átomo, estudar um átomo, como ver por favor. Se você passar correndo por um quadro, você só vê mais ou menos que figura é. Se você quiser ver alguma coisa em detalhe, você tem que parar e ficar olhando muito tempo, não é isso? Só que os átomos, vamos ver se vocês se lembram. O que tem no ar? Tem oxigênio no ar? No ar? Tem aqui no Manaus tem. Aqui no Amazonas tem. Então, e qual é a velocidade desses átomos? Vocês sabem? Qual que é a velocidade das moléculas? Se eu falar para você que a velocidade dá um segundo, você sabe o que é isso? Sabe quanto que é 500 metros? Por exemplo, essa quadra de futebol tem 70 metros. Se eu pegar 8 dessas quadras, eu tenho mais ou menos meio quilômetro, que é 500 metros. Pois uma molécula nessa aqui, ela anda tudo isso em um segundo. Então é muito rápido, não é? Não dá para ver. Então o que o Bill Phillips fez? Desenvolveu uma técnica que permite você desacelerar os átomos e moléculas para poder estudar. E é só entendendo melhor os átomos e as moléculas que a gente pode fazer a ciência ser útil para alguma coisa. Desde o estudo da ciência ambiental até produzir novos fármacos, novos materiais, tudo isso é importante, entendendo a estrutura do átomo, entendendo o átomo. Subiu? Não, agora eu tenho que traduzir para ele, senão ele não vai entender nada. I was explaining how the atom. O que ele fez? Ele desenvolveu. Existe uma coisa muito importante, que são os satélites, né? Os relógios atômicos, sistema GPS, telecomunicação, e o trabalho que ele fez melhorou consideravelmente os relógios atômicos. Então hoje a gente tem melhores relógios. Todo mundo já viu aquele sistema GPS que diz onde você está em qualquer lugar? Então, aquilo melhorou muito com as descobertas do professor Phillips. E isso entendendo melhor o átomo. Tá certo?
You want to say something about the atom. Why is it important to study the atom? Eu estou perguntando para ele, por que ele acha que é importante estudar o átomo? Everything that we know about, the air, this building, ourselves, all of the plants and all of the animals, we need to begin by understanding atoms. Se a gente não entender o átomo, a gente não entende nada que está ao nosso redor. O ar, as plantas, né? O ginásio, a vida. Tá certo? A vida é uma coisa tão complexa e cada vez mais a gente está entendendo um pouquinho melhor. Ainda não entendemos nada. Mas se a gente não introduzir o conceito de átomos e moléculas na biologia hoje, tem algum professor de biologia aqui? Uma das coisas, é um dos desafios mais importantes do homem. E essa é a contribuição que o professor Phillips tem dado para a ciência, ele e outros, muitos, mas ele recebeu esse prêmio por isso, por entender, permitir a gente entender melhor. E eu lá em São Paulo, lá em São Carlos, na Universidade de São Paulo, uso as técnicas que ele desenvolveu para realizar a pesquisa. Então nós aqui no Brasil, não é? Agora você pega aquela partinha que é 1 milímetro e divide por 1000. Isso é 1 micron. 1 micron ainda não é o tamanho do átomo. É o tamanho. Micrometer is about the size of a cell in your body, in a plant, in anything. Okay? Então 1 micron é o tamanho da célula. Mas na célula existem trilhões de átomos. In the cell we have many atoms. So what is the size of an atom? An atom is... Qual é a única temperatura que não pode ser negativa? Kelvin. So I ask, what is the only scale that never is negative? And the answer, Kelvin. And now, agora o Bill vai explicar o que significa o zero absoluto, que é o zero da temperatura Kelvin. Now you will explain what is the absolute zero. So, the higher the temperature, the faster the atoms are moving. At room temperature, which is about 300 Kelvin, where we are right now, about 300 Kelvin, the nitrogen molecules in the air are moving at 300 meters per second. Aquilo que eu já havia falado, né? Na temperatura ambiente, as moléculas estão se movimentando muito rapidamente. Eu falei que elas se movimentam a 500 metros por segundo na temperatura ambiente. At the temperature of ice, which is pretty cold, the nitrogen molecules are moving just a tiny bit slower, maybe 290 meters per second. Quando você vai na temperatura 0 graus, né? Do gelo, variou muito pouco, parece que variou muito, mas variou muito pouco. As moléculas de nitrogênio passaram de 500 metros por segundo para 400 metros. Para poder observar bem o átomo, nós temos que trazer de 400 metros por segundo. Só para você ter uma ideia, um carro em Fórmula 1 não anda nem 1/20 dessa velocidade. E nós queremos fazer o átomo andar com a velocidade de uma formiga. Qual que é a velocidade de uma formiga? Quanto vocês acham que é? Pega uma formiga, em 1 segundo ela anda quanto? Nem 1 centímetro, né? Então é Kelvin, é o zero absoluto. A hora que o átomo para de vez. Aí ele para, aí é fácil de olhar ele com precisão. Paralisar completamente, você está no zero. Entendeu? Mas aí todas as suas moléculas vão parar, você não vai conseguir viver mais não. To get to temperatures of 1/1,000,000th of a degree above absolute zero. Essa é a técnica que ele desenvolveu, que permite a gente obter átomos a temperatura. Bom, então a gente usa a luz do laser, e quando você incide luz, eu jogo uma luz contrária a ele, eu faço uma força contrária ao movimento, não é isso? É assim que a gente para lá, sabendo fazer uma força contrária ao movimento dele, muito baixo, velocidade muito baixa. E com isso a gente estuda, né? A matéria, o átomo, uma precisão
inimaginável antes de ver essas telas. Entenderam? Como a gente está falando em laser, nós vamos tentar explicar para vocês como funciona um laser, tá bom? Então deixa eu pegar um laser aqui. Qual a cor de laser que vocês já viram? Vermelho. Vamos. Esse é o laser vermelho. E esse aqui? Então, isso aqui é um laser. Isso aqui, todo mundo está vendo essa luzinha? É um LED. É uma luz. Todo mundo já viu LED, né? É uma luz de estado sólido, mas não é muito diferente daquelas lâmpadas. E o laser não, né? Você vê que tanto a luz que vem daqui quanto a luz que vem daqui é luz, é a mesma luz. Vocês acreditam nisso? Vocês vão aprender um dia que luz é uma radiação que a gente chama radiação eletromagnética. Luz é como eletricidade. Quando a gente conecta alguma coisa na tomada, lá está escrito 60 Hz, não está? Aquilo é eletricidade que oscila a 60 Hz. O que é 60 Hz? 60 vezes por segundo a voltagem fica positiva ou negativa, não é isso? O laser, ou a luz que a gente enxerga, é mesmo. Quais são os detalhes que você enxerga no laser? Quando você olha o laser, o que você enxerga? I was telling what are the properties of the laser. So maybe you should tell what are the properties of the laser. So this laser, it's green. It's just one color. It only has one color. The red laser, red, just one color. E essa luz é branca. Todo mundo sabe que branco é todas as cores, né? Então a gente fala que a luz comum, normalmente, se você olhar para o sol, por exemplo, tem todas as cores. Você vê quase que branco. O laser caminha numa única linha. Você já viu alguma luz que você acende em casa que caminha numa única linha? E por quê? Qual é a direção? Por que isso acontece? Então nós vamos explicar. Uma única direção, todo mundo já entendeu isso? E a luz comum sai para todos os lados. E isso acontece na forma que a luz é feita. I'm explaining that this is the way the light is produced. So, nós vamos explicar para vocês, e para isso eu vou precisar de algumas pessoas para explicar como que o laser funciona. Deixa eu explicar o seguinte: toda luz é produzida em outro. A luz elétrica, o que eu converto? Eletricidade, vai lá, esquenta um filamento, não é isso? Todo mundo viu que a lâmpada tem um filamento bem quente. Luz. A luz fluorescente, aquela que é comprida, é a mesma coisa. Tem que converter eletricidade, dá uma descarga lá dentro. Tem que ter sempre uma matéria para formar a luz. Está entendendo? Lá dentro da luz fluorescente tem vapor de mercúrio. Na lâmpada incandescente tem o filamento. Sempre precisa de matéria. E o laser também precisa de matéria para formar a luz? Precisa. Só que a gente forma a luz de uma forma muito especial. Já ouviram falar de Einstein? Quem foi o Einstein? Foi um outro cientista que ganhou o prêmio Nobel. E o Einstein, ele descobriu uma coisa importante. Ele descobriu que quando eu consigo acumular energia na matéria, e essa luz, essa energia é convertida em luz de uma forma que a gente chama estimulada, a luz anda toda numa direção. E isso é o que forma a luz laser. Então nós vamos fazer aqui um pequeno teatrinho para vocês nunca esquecerem como que a luz do laser é formada, tá bom? Claro que nós temos que ter matéria, que vão ser vocês, e a gente teria que enfiar energia nisso aí. Se a gente tivesse o nosso computador e o projetor, a gente ia explicar, mas nós não temos. Então nós vamos explicar como se forma a luz do laser com gente. Tá bom? Você que está aqui, a cara que está entendendo tudo, vem para cá. Now we're going to explain how stimulated it is.
Olha, eu preciso de 10 pessoas. 10. Homem e mulher, pois homem e mulher. Ah, homem e mulher. Aqui no Brasil a gente Terceiro C. Quanto já tem? Como funciona o laser? O laser precisa... Esses lasers aqui que a gente compra nas barraquinhas ali, eles são chamados laser de semicondutor. Mas se você falou, lá ele tem laser de hélio neônio, lá ele tem laser de neodímio, tudo é um material diferente. Então, eles vão ser quase de pôr energia nos átomos. Quando a gente põe energia no átomo, a gente excita os átomos. E eles guardam essa energia. E a forma que a energia é devolvida para o meio é que diferencia a luz comum do laser, tá bom? Toda vez que matéria é excitada, teve um outro cientista importante chamado Niels Bohr. Niels Bohr explicou para a gente, e conseguiu explicar, que toda vez que luz interage com os átomos, excita. E quando essa energia acumulada é devolvida, forma a luz de novo. Por isso que a gente vê muita coisa emitindo luz. Como que ele produz aquela luz? Lá tem moléculas que convertem quimicamente a energia em luz. Mas tem um meio lá, não é? Tanto é que muita gente vai lá e arrebenta a traseirinha do vagalume para pegar aquela coisa, não é? Bom, então... Tá. Então, vamos imaginar que alguém vai dar uma descarga, por exemplo, elétrica. Esses lasers aqui, eles funcionam como descarga elétrica. Tá certo? Porque aqui tem uma pilha, não tem? A pilha carrega esse meio ativo e aí forma a luz dele. Então nós vamos imaginar que veio uma descarga elétrica e excitou todos os átomos. E para nós é assim, o átomo não excitado está com a mãozinha para baixo. Põe a mãozinha assim na perna. E o átomo excitado com a mão para cima. So, this is a noble atom. É um átomo nobélico. Então, nós vamos dar uma descarga, vai pôr energia nesse meio. E eles vão ficar excitados. Tá certo? Se eu só excitar os átomos, na hora que eles derem essa energia de volta, vai formar luz, tá bom? Então nós vamos fazer duas experiências. We're going to do two experiments. O primeiro experimento, nós vamos excitar todos os átomos. Na hora de excitar, vocês vão virar luz. E cada um vai andar para um lado diferente. Tá bom? So, first experiment, we're going to excite everybody, and then they're going to come down, and each of them will turn into a photon that's going to run in any direction. That's good for them. Então, vamos supor que eu liguei aqui, e todo mundo vai ser excitado. Agora, é assim, o átomo excitado, ninguém é excitado viva a vida inteira, né? Não é isso? Você toma café, você fica excitado, não vou cansar. Mesma coisa o átomo, eles estão excitados. Aí agora, a hora que eles derem essa energia de volta, cada átomo vai formar uma porção de luz que nós chamamos de fótons, tá bom? Todo mundo está entendendo isso? Sim. Está entendendo? Você está entendendo? Então, só que quando forma a luz sai correndo para cada lado. Então, cada um vai abaixar. A hora que eu falar já, todo mundo abaixa. Quando I say então, já. Então, isso aqui. Ei, you went too far. Aquele foto viajou muito longe. Aquela porção de luz. O que aconteceu? Aconteceu que todo mundo estava excitado, aí todo mundo decaiu, cada um foi para um lado. Isso é o que nós chamamos de emissão de luz. Em física nós chamamos de emissão espontânea. Entenderam? Então agora, isso não é um laser.
Isso é emissão de luz sem laser. Todo mundo em volta. Vocês viram que o Bill Gates saiu fazendo assim? Por quê? Porque a luz, na verdade, é ondas eletromagnéticas. Então ele estava simulando a onda eletromagnética. Não é isso? Bom, então nós temos aqui o nosso meio. Para formar luz, sempre vai ser dessa maneira, tá bom? Mas agora entra o Einstein. Now comes Einstein. And you want to explain or? Instructions. Agora nós vamos fazer o que o Einstein ficou famoso. Uma das coisas que ele ficou famoso, o Einstein ficou famoso por muitas coisas. Stimulate emission. Tá bom? Então, nós vamos agora emissão estimulada. E o que o Einstein falou é assim: quando eu aperto daquele átomo, o átomo decai, mas não emitindo luz para qualquer lado. Ele se junta à luz que produziu, que provocou, que perturbou aquele átomo. Está entendendo? Então é mais ou menos assim. Vamos imaginar que o Bill é um átomo. Now you are excited atom. E eu sou um pedaço de fóton. I'll just explain you first. Vocês ainda não estão excitados. Eu estou andando, ele decai, ele vira uma porção de luz gêmea a mim. Entendeu? Esse é o processo de emissão estimulada. A emissão estimulada precisa de um pouquinho de luz para começar o decaimento. Não é que nem aquela bagunça que a gente viu, cada um decaiu e foi para um lado diferente. Aconteceu o seguinte: o Bill, o nosso prêmio Nobel, vai ser o primeiro fóton a ser produzido. Então ele vai decair e ele vai produzir um fóton. Aí, eventualmente, quando ele passar perto de um outro, ele vai provocar aquele decair também. E aquele vai andar junto com ele. E nós vamos imaginar que lá na parede, enquanto imagine, que na parede tem um espelho. Aliás, todo laser da tele, o nosso fóton mestre, you are a master fóton. Ele vai, os outros vão continuar excitados. Na verdade, a gente continua bombeando energia, fica excitando de novo. Então, em 2 ou 3 passagens da luz, todos eles já começam a perceber, vão andar um atrás do outro. Por isso que a luz do laser anda toda numa única direção. Esse é o processo de emissão estimulada. Então vamos ver como que a emissão estimulada, que é o laser, funciona. Everybody excited? Nós vamos assumir que lá tem um espelho. A luz vai bater. So, in your way in, you catch a few. Your way back, you catch the rest. A few more. Então nós vamos imaginar que tem um espelho lá e um espelho aqui. É isso que é o laser. Faz é que um dos espelhos não é perfeito. Sempre vaza um pouquinho de luz. Tá bom? Mas nós não vamos extravasar. Mas toda vez que chegarem aqui, um pouquinho vai. The person that you touch will decay and go with you. Então todo mundo que ele chamar vai decair e ir com ele. Ok? Entenderam? Ok, so here goes our first photon. E toda ela está batendo, cada vez que volta, pega mais energia no meio, de repente você vai ver que toda a energia que estava no meio está andando na mesma direção, não tá? Vamos, aí saiu o peito daquela direção. Entenderam como funciona o laser? Então o processo. Então o laser que a gente tem. Se não fosse o laser, hoje a gente não estaria fazendo diagnóstico de doença. Nós não estaríamos verificando a poluição do ar. Nós não estaríamos curando câncer. E nós não estaríamos desacelerando os átomos para entender melhor a matéria. Tá certo? Então o laser é um instrumento fantástico. E se alguém perguntar para você, se quer contar para a namorada como funciona o laser, você já sabe, né? É a maneira que a luz é produzida que é diferente. Aqui
Toda energia contida no meio caminha na mesma direção. Por isso que o laser é um raio que sai sempre na mesma direção. Porque toda a energia do meio foi depositada naquela direção. Entendeu? Você entendeu? Todo mundo entendeu? Sim! Very good. Bom. Now we make the best ones. The GPS system is being controlled. Um dia nós vamos voltar com um laboratório cheio. Vocês têm laboratório aqui? Não tem laboratório? Não temos. Mas vai ganhar alguns kits para fazer experiência de hora. Então a gente usa esse laser, desacelera átomos, tudo isso. Agora eu vou pedir para o professor Phillips falar um pouquinho por que é importante, né, a gente, uma vez que fez tudo isso que eu falei para vocês, a natureza não dá para a gente. O laser, a natureza não tem, de impossível viver sem o laser. Eu já falei um monte de coisa que ele serve, né? Mas telecomunicações, por exemplo, o Amazonas não poderia falar com São Paulo, todo mundo junto, se não fosse as fibras ópticas, tudo aquilo, né? Que leva informação. Então o laser, e isso é através do laser, então ele é fantástico. Mas o professor Phillips vai falar um pouquinho sobre uma das coisas que a gente conseguiu melhorar com a desaceleração dos átomos é melhorar os relógios. Então ele vai falar um pouquinho sobre os relógios atômicos. Parece um negócio do outro mundo, mas não é. Toda vez que você entra num avião para viajar, tem relógio atômico. Toda vez que você liga o seu... Quem daqui não liga o computador na internet? Todo mundo. Você não usa internet? Uma internet são milhões de informações por segundo que vem. Agora, quem que assiste televisão aqui? Então ele vai falar um pouquinho o que essa pesquisa melhorou em termos dos relógios. I said that you're going to say a few words. To the light from lasers to slow down atoms so they're only moving at about 1 centimeter per second. A gente primeiro começa fazendo a técnica de desaceleração e fazendo usar. Primeiro, I think you should say what's atomic clock. Yeah, well, okay. Então a gente vai trabalhar com matéria andando a milímetros por segundo, centímetros ou milímetros por segundo, tá bom? We can use those atoms as little tiny clocks that tick at 9 billion times a second. Um átomo, ele oscila em torno de 1 bilhão de vezes por segundo. Ele é como um pêndulo, tá certo? Então um átomo ele oscila 1 bilhão de vezes por segundo. E quando ele está lento, dá para a gente ver essas oscilações melhores. And because the atoms are going so slowly, we can measure their ticking very, very accurately. Então, como eles estão bem lentos, que é a técnica que ele inventou. Aliás, quem descobriu o relógio, quem começou e fez os relógios atômicos, foi um outro amigo, Norman Ramsey, que faleceu há um mês atrás. É o pai dos relógios atômicos. É um outro prêmio Nobel que faleceu no dia 4 de novembro. Mas o átomo estando lento, a gente pode observar essas oscilações dele muito precisamente. And these atomic clocks are the best clocks that have ever been made. O relógio atômico é um relógio ultra preciso. Às vezes você pode pensar assim, não, mas meu relógio é suficiente. Não, ele é suficiente para você encontrar sua namorada, para você não perder a hora da escola. Mas quando se diz localizar o satélite, quando se diz transmitir 1 bilhão de informações por segundo, o seu relógio não serve. Precisa de um relógio mais preciso, que é o relógio atômico. Precisão de 1 segundo no mês. The best atomic clocks lose 1 second every 100 million years. O relógio atômico, ele atrasa ou adianta 1 segundo em 100 milhões de anos. And those clocks now control the clocks in the global positioning system. E esses relógios com essa precisão,
eles são necessários para uma série de aplicações, inclusive o sistema GPS. Todo sistema GPS tem satélites e precisam de relógios de ultra alta precisão, que só o relógio atômico é capaz de prover. And today, in laboratories all over the world, in Brazil, in the United States, in France, in Germany, in the United Kingdom, in Japan and China, everybody is using clocks, atomic clocks, that are laser cooled. Antes, o pessoal usava relógios com átomos também, que não eram muito precisos. Mas com o advento dessas técnicas para a gente poder parar o átomo, os relógios ficaram muito precisos. Pesquisa dessa área aqui no Brasil. Nós somos o único país da América Latina que desenvolve relógios atômicos modernos. Mas a França, a Alemanha, os Estados Unidos, obviamente, tem os relógios atômicos agora baseados em átomos lentos, em átomos frios. E é por isso que cada vez mais, prever terremoto, nós não temos esse problema, né? Mas nos países onde tem, a tal da sismologia, precisa medir variações muito pequenas das coisas. E para isso precisa relógios atômicos precisos. Está entendendo? E a telecomunicação, tudo faz uso dos relógios atômicos cada vez mais. Ela evoluiu e hoje nós utilizamos esses átomos frios para entender quase tudo. Como que as moléculas são formadas? Vocês estão em que ano aqui? Quando aquela ligação é formada? Quando você tem um átomo se aproximando do outro, ele descobre que o elétron conseguiu abaixar tanto a temperatura dos átomos e descobriu, que ideia que você tem do átomo? Você tem a ideia que eles são pequenas partículas que andam por aí, não é isso? Não é essa a ideia? Mas quando a gente fosse em átomos, isso aqui fosse uma bexiga. A bexiga ela fica cheia porque os átomos estão batendo na parede, não é? Isso dá origem à pressão. Serviu para a gente aplicar em muitas áreas da física e agora já está até extrapolando para a química, com a formação das ligações e quem sabe no futuro até para a biologia. Eventually, cold atoms will be used for understanding better biology. Então é isso o contexto. Nós trouxemos algumas lentes. Nós ficamos sabendo que ia ter uma feira de ciência, né? Então nós trouxemos algumas lentes que nós vamos deixar aí. Aquela fonte de LED que eu trouxe eu vou deixar aí. E vamos deixar um calendoscópio. Vocês sabem o que é um calendoscópio? Quando você põe 3 espelhos juntos, você vê as imagens. Então nós vamos deixar um calendoscópio. Eu espero que vocês procurem na internet o que é um calendoscópio e use eles na feira de ciência. Tá bom? E vamos deixar um dos lasers para vocês. O laser vermelhinho nós vamos deixar aqui. Tá bom, professor? Então, se alguém tiver alguma pergunta a ser feita para um prêmio Nobel, a gente gostaria que vocês fizessem. Qualquer pergunta. Eu gostaria de saber que às vezes a gente vai pegar um avião, qualquer tipo de aparelho tem que ser desligado, porque quando ele decola e quando ele vai pousar precisa ligar celular, notebook, qualquer coisa desse gênero. Muito bom. He says, so since you were speaking about GPS and navigation, why we have to turn off our cellular phone or computer when the plane is taking off or landing? You don't really, they're lying to you. There would be no problem at all if you used your cell phone. They just don't want you to annoy the other passengers. Ele falou assim que o sistema de navegação, na verdade, não é perturbado pelo celular. Mas eles insistem para que ninguém fique utilizando aquela radiação. Mas uma coisa é verdade. Dentro de um avião, tem muito sistema eletrônico. E o celular é uma antena emitindo radiação. Então eles têm medo, mas não há nada que prove que aconteça. Então se por acaso você esqueceu o seu celular, não vai ficar tão se sentindo culpado. Mas eles querem evitar, na verdade, qualquer problema. Mas não há prova nenhuma que aquilo possa, de fato,
Mas na ausência de prova é melhor a gente evitar. Na verdade, professor de matemática, né? Física a gente só ajuda. Uma coisa que eu sempre fico curioso que eu queria saber, se ele acredita que um dia vai ser possível produzir algum meio de transporte, não necessariamente meio de transporte, mas um veículo que ande à velocidade da luz, e se um dia isso acontecer, quais são os benefícios para a humanidade para um veículo à velocidade da luz? Okay. So he asked that if you believe that eventually we're going to have transportation that travels close to the speed of light. And if so, what would be the benefits? And if not, what would be the problems involved? And the problem is the usual problems. It takes too much energy. In order to accelerate something close to the speed of light, it takes an increasing amount of energy, and it's just difficult to find the source of that kind of energy. And so I don't think we'll do it anytime soon. Maybe in the very far future. Ele disse que tão cedo nós não vamos viajar com a velocidade próxima da velocidade da luz. Você sabe por quê? Porque a velocidade da luz é chamada velocidade limite. E ninguém conseguiu mostrar que tem alguma coisa mais rápida. Mas o mais importante é que o Einstein também mostrou para a gente que para pegar um objeto que não tem a massa zero, né, e que atinge a velocidade da luz, precisa uma quantidade infinita de energia. E quanto mais próximo da velocidade da luz a gente chega, precisa de uma quantidade grande. Para chegar na velocidade da luz é infinito, mas para chegar próximo é muito grande. E nós não temos hoje fontes de energia que tem essa capacidade de ter muita energia acumulada, de tal maneira que eu possa colocar um objeto a velocidade tão próxima da velocidade da luz. Quem sabe no futuro a gente descubra outras fontes de energia que possa se acumular tanta energia que você possa pegar um objeto que tem massa e acelerar a tal velocidade que seja próxima da velocidade da luz. Então, quer dizer, a resposta é muito difícil. E a nosso presente estado de tecnologia diz que é impossível. Ele controla o átomo e um corpo inteiro com as funções dos elétrons na velocidade normal, ou ele controla o átomo controlando também a velocidade dos elétrons ao redor? That's a very good question. About center of mass motion as Yeah. opposed to No, they ask you the following: when you control the motion of the atom, are you modifying somehow the electron that's contained in the atom? Okay, so when we modify the motion of the atom, what we are changing is what we call the center of mass motion. That means the motion of the whole atom. The motion of the electrons is relatively unchanged. Imagine that you had a clock, and all of the insides of the clock are working in a certain way. Well, if the clock is moving or if the clock is standing still. A resposta é o seguinte: o elétron no átomo é o que nós chamamos de uma estrutura interna. Então imagine que você fosse um átomo, tá bom? Você fosse um átomo e seus braços fossem os elétrons. Não interessa como você está mexendo os braços, você tem um centro de massa. Here's an electron. O que acontece é que a gente desacelera o centro de massa. O elétron, na verdade, a gente não... Ele permanece lá na sua órbita, no seu estado, intacto. Tá bom? Ok. I will stop my electrons. Obrigado. No Sol, ele emite aquele raio, aí toca o chão e aquece. Esse raio pode ser considerado laser ou é uma emissão de luz concentrada de calor? So he's a teacher of geography, and he said, when you use a magnifier, that we have one, nós temos um aqui, and you see that you focus the light. Yeah. Can you consider the light there as a laser? Okay. And I'm going to get the magnifier. Yeah. But you don't do everything that a laser does. The key thing about a laser is
that it's monochromatic. And because it's monochromatic, you can do things with it that you can't do with ordinary light. So you can focus a laser and you can focus ordinary light, but you can't focus ordinary light as finely as you can focus laser light. Okay? O laser é luz também. Então, da mesma maneira que você pode focar a luz do sol, você pode focar a luz de um laser também. Mas não é a mesma coisa. O laser é uma característica da maneira com que a luz é produzida. O sol produz energia por reações nucleares e tudo isso, e a luz que vem jamais vai poder se transformar numa luz do laser, a não ser que eu use essa luz, excite um meio e produza a emissão estimulada, que nem a gente fez, para que toda a luz ande numa única direção. Tá certo? Bom, aqui eu trouxe algumas dessas lentes. E nós vamos deixar esperando que algum aluno aí cadê o diretor? Na feira de ciência monte um telescópio, mostre que a quantidade de energia que vem do sol, a luz é muita energia. E quando você põe num papel preto, alguém tem um papelzinho preto aí? É o laser. É muita energia junto. Aliás, é assim, ó, o laser naturalmente tem toda a energia num ponto. E para você pegar a energia do sol e botar um pouco dela num ponto, você precisa de uma lente. Mas o laser não precisa da lente, já está tudo ali, a maneira que foi fabricada a luz. O sol, ele coloca, em cada centímetro quadrado aqui, ele coloca alguns miliwatts de energia. Tá bom? O sol. E o laser coloca menos ainda. Mas quem que parece mais brilhante, o laser ou o sol? O laser, né? Por quê? Porque o laser naturalmente tem toda a energia já focalizada no ponto. Essa direcionalidade é a maneira com que o laser é produzido. Tá bom? Física, matemática, biologia. Professor flexível. Pô, tá dia ainda, né? Tá dia, então bom dia. A gente ouve falar sobre o teletransporte há muito tempo. E eu li uma matéria a respeito do assunto sobre ter se conseguido o teletransporte de uma partícula muito pequenininha. Eu queria saber se essa experiência dele tem ajudado nisso e qual a possibilidade de se conseguir com um corpo um pouco maior. So he asking about teletransportation. Teleportation. And he said that recently he read some articles that people were able to teletransport tiny little particles, probably photons. But he wants to know, yes. A pessoa que fez isso está no mesmo grupo dele lá nos Estados Unidos. But he wants to know if you believe it will be possible to transport larger objects and how your research helped with that. So in the university that I come from, in Maryland, one of my colleagues has done those experiments with teleportation. A Universidade de Maryland, que é da onde ele é, dos colegas chama-se Chris Monroe, que é professor também lá, trabalha exclusivamente nessas técnicas de teletransporte. And what they transport is not an object, not an atom, but the information about the atom. O teletransporte não significa transportar a matéria, significa transportar a informação da matéria. Vamos supor que a gente tem aqui 3 átomos formando uma molécula. Quando eu teletransporto isso, eu transporto toda a informação, de tal maneira que alguém lá pode reconstruir aquela molécula. It worked perfectly in order for the teleportation to happen. And in those experiments, como? Seria o caso do fax. Não. Of course, it's a difference between quantum information.
in those experiments, it has to work perfectly for the teleportation to happen. And in those experiments, it only works one time out of a billion. É como pegar essa menina bonita aqui, ela é feita de matéria, e eu teletransportar, e alguém faz uma outra igualzinha a ela do outro lado. É a informação que vai, não é os átomos dela, entendeu? Mas se alguém tiver um monte de átomos do outro lado, reconstrói ela. É a informação que vai. Só que hoje em dia isso está muito difícil. Para cada 1 milhão de tentativas que você faz, uma funciona bem. So, in order to transport something more complicated, it's going to be... Transporte, teletransporte. Porque senão eu vou pegar ela, vou transportar, mas a chance de dar errado é tão grande que do outro lado eu vou ter um monte de areia, ao invés de ter. Entendeu? Então ainda está muito longe de se fazer teletransporte de matéria mais complexa. O pessoal no Malemar consegue transportar a informação de um átomo, o estado de um átomo. Quando a gente for capaz de transportar 10 a 23 átomos, a informação de 10 a 23, aí nós podemos pensar em coisas mais complexas. But we're working on making it better and... Ela quer perguntar direto. Ela quer saber sobre nanopartículas. Well, you're the expert in nanoparticles. Não. Yeah, no, you're the expert. Tá bom. Deixa eu explicar o que é nanopartícula. Normalmente, a gente mistura muitos átomos e faz um corpo macroscópico. Quantos átomos tem? 23 átomos, né? Numa grama de material tem dessa ordem de átomos. Diminuindo o número de átomos. Chega uma hora que eu tenho tão poucos átomos, mas eu ainda tenho alguns, que a propriedade daquele objeto é alguma coisa intermediária entre o átomo individual e um pedaço de ouro grande. Essas partículas muito pequenas são chamadas nanopartículas. E elas têm propriedades muito especiais, porque elas não são nem átomos isolados e nem matéria macroscópica. Então elas produzem matéria com propriedades diferentes. O pessoal acredita que elas vão ajudar a levar medicamento para o lugar da doença. Você toma um medicamento, essas nanopartículas vão guiar e chegar lá no câncer, por exemplo, ou no lugar da infecção. E eles acreditam que isso aí vai ajudar a controlar pragas da lavoura e tudo isso. Porque é uma matéria com propriedade diferente. Tá bom? É porque eu tava bem que falava assim, que essas nanopartículas todas juntas, elas podem fazer uma fibra mais flexível do que a própria fibra e também mais resistível do que o aço. Aí nanoestruturados, que são materiais que vão ter resistência acima dos materiais que nós temos hoje. Então daqui a pouco você vai ser capaz de fazer um avião que pesa 1000 vezes menos. Entendeu? Ou você vai poder fazer roupa que não permite a aproximação de bactérias. Hello there. Entendeu? Então, a nanotecnologia também é uma coisa nova. E a nanotecnologia está aprendendo muito com o que a gente sabe dos átomos. Entendeu? Porque nós temos que conhecer bem os átomos para saber explicar. Quando eu ponho só, não 10 a 22 átomos, 10 a 23, mas quando eu ponho 10 a quarta átomos, 10 a quinta átomos juntos, que propriedades eles vão ter? Então é importante. Primeiro, com o advento da divisão do átomo, chegou-se à construção lá nos anos 1940 da bomba atômica. Agora, com a desaceleração do átomo, será que existe uma possibilidade de mais tarde vamos usar isso? Mais uma vez que é um problema? A segunda, logo, matar logo uma vez só. Eu vi umas reportagens um pouco tempo atrás, aí, questão de meses, que dizia sobre uma partícula, a redivisão de partícula que era mais rápida do que a luz. E isso caía por terra toda a teoria da relatividade, de Einstein, essas coisas todas aí. Eu queria saber o que tem de real nisso aí. Two parts, two questions. The first question is, you think that
Decelerating the atoms will eventually find a bad use, like the use they found for the atomic bomb. First question. So, you think that that would be very bad? And the second question is, can you give some words about the superluminary particles that they just discovered? Okay, so on the question of whether we're going to find something bad by slowing the atoms down, it doesn't look like it. It looks like everything that's happening there is good. We're learning more about the way materials work. We're making better clocks. Of course, it's always possible that somebody figures out something bad to do with something good, because science is neutral. But all the things that are coming out of it so far seem to be good things. Até o momento, essas técnicas de desacelerar o átomo só levou ao avanço da ciência. A gente só conseguiu melhorar ainda mais o que a gente sabe das coisas. Mas a gente nunca sabe se vai aparecer alguém maluco aí que queira fazer. É sempre assim, né? Mas não há dúvida que o balanço positivo que a técnica deu tem sido muito bom. And as far as the superluminal neutrinos that they found at CERN, most people believe that it's probably some kind of a subtle mistake, and that when the experiments are repeated very carefully, that we will find out what the mistake is, and we will find that the neutrinos don't go any faster than light, maybe a little bit slower than light. But wouldn't it be really interesting if they did go faster? Bom, deixa eu explicar um pouquinho melhor, que recentemente saiu na televisão que o pessoal tem evidências de que teria uma partícula andando com velocidade maior que a da luz, e isso ia destruir Einstein, né? Pobrezinho. Essa partícula chama neutrino. A gente aprende lá no átomo que tem prótons, elétrons e nêutrons, né? Mas tem mais do que isso. Existe uma partícula que normalmente aparece quando um próton vira um elétron, e junto com ele vem uma partícula pequenininha que chama-se neutrino. E aí, fazendo experimentos lá no CERN, eles viram que havia evidências de que esses neutrinos que aparecem estariam andando com velocidade maior que a da luz. Até o momento, isso parece ter sido um erro de interpretação. Mas, como cientista, nós estamos loucos para descobrir. Nós sabemos que a teoria de Einstein não vai ser verdadeira eternamente. E se alguém já descobriu alguma coisa, seria fantástico. Mas no momento, ainda não. Tá bom? A gente não poderia ter vindo aqui para o Amazonas sem encontrar os estudantes. Para nós é uma surpresa que vocês estão também interessados por ciência, não poderia ser diferente. Nós temos que, como brasileiros, sempre querer que as pessoas usem a ciência em seu benefício. Vocês têm que estar motivados para estudar, entendeu? E já é muito difícil deixar de depender do seu pai. É muito difícil. Deixar de depender honestamente com uma profissão é mais difícil ainda. Então, o Brasil, o Amazonas precisa de gente que queira estudar, que queiram ser engenheiros, que queiram ser professores, porque isso é o que vai ser uma coisa importante. Então nós acreditamos na oportunidade da ciência. E hoje a ciência vive um momento muito interessante. Né? Deixa eu falar. Você queria falar? Os alunos, que eu tenho certeza que eles também queriam, a presença, porque não é todo dia que nós não temos uma pessoa na escola que ganhou o prêmio Nobel, né, de Física. Então, com certeza, essas experiências passadas dele para nós vai ser bastante útil, principalmente para a gente estar terminando o ensino médio. Aí várias pessoas podem se encontrar no ramo da física, então eu quero agradecer também a presença de vocês, tá? Like this in science, and they are very happy. Thank you very much. Bom, eu vou deixar para ele falar algumas palavras finais e aí a gente encerra, tá bom? Antes de todo mundo ir embora, nós queríamos tirar uma foto. Como aqui é um ginásio, dá pra gente arrumar todo mundo e bater uma foto com todo mundo. Que tal? Viu? Ei, calma aí. And it's especially wonderful to see so many eager young people
my motto is that a good day is a day when I learn something new. And I hope that you've learned something new today. I certainly have, and it's been a good day. Ele disse o seguinte, que para ele, um bom dia é o dia que termina, onde ele termina o dia sabendo um pouco mais do que ele começou o dia. E ele espera que, para ele hoje foi um dia ótimo, ele aprendeu muita coisa só olhando para vocês. E ele espera que para vocês também tenha sido, que vocês estão terminando o dia, aprendendo, saindo daqui, sabendo um pouquinho mais do que entraram. Tá bom? Então, muito obrigado. Agora eu sou gestor, agradecer ao senhor, ao doutor Phillips, o nosso muito obrigado. Expressou-se muito bem a nossa moça quando disse que não é todo dia que alguém tem oportunidade de ficar frente a frente com o Nobel. E nós tivemos esse privilégio. E que vocês levem uma boa impressão de todos os nossos alunos, dos professores, principalmente a minha gestora. Nosso muito obrigado a vocês. Está em Brasília, ele deveria fornecer inclusive material aqui para a escola. E nós estamos indo em vários locais do Brasil em comemoração aos 60 anos do CNPq. É de física. Professor, como que foi a receptividade dos alunos? Agora, eu queria uma vez, uma equipe de alunos extremamente interessada em aprender física. He wants to know if you are surprised to find students here that are interested in learning science. So what is your impression of the kids in Amazonas, if it is different from the rest of the world? A presença nova dos nossos professores e você também. Meu nome é Eduardo, uma TV local esse é o programa que passa local. A presença nova dos nossos professores e você também, para segurar os... Senão vocês não querem sair na foto, vai para os Estados Unidos, sabe lá para onde? São vocês que vão aparecer lá com ele. Olha, por isso vocês têm que se aglomerar mais para lá. Se aglomerem, por favor, mais para lá. Essa não vai Ei, professor, toma. Já estou gravando. Então, pode ser? Em 2011, o CNPq está completando 60 anos. São 60 anos de dedicação à promoção da ciência brasileira e principalmente da formação de pessoas para o desenvolvimento do país. Não há uma maneira melhor de celebrar esses 60 anos do que falar sobre ciência, divulgar a ciência, especialmente para os jovens. Nós somos um país que tem riquezas naturais, que tem solo, que tem água, que tem luz, mas o nosso maior patrimônio são os jovens. E despertar o interesse pela ciência, pelo conhecimento, vai gerar nessas pessoas, nesses jovens,
a motivação para se tornarem os grandes promotores do desenvolvimento da nossa nação. O Brasil, mais desenvolvido e mais justo, depende da contribuição dos estudantes e, por isso, nós ficamos tão felizes de receber aqui um conjunto de lideranças científicas mundiais que estão com muito carinho e fazendo esse ciclo de conferências como essa do professor Bill Phillips aqui no Brasil, que não apenas está fazendo conferências para estudantes, mas teve também uma iniciativa pessoal e extremamente motivante que foi levar ciência experimental para jovens do interior do Brasil, no estado do Amazonas, mostrando que a ciência desperta o cidadão aonde ele estiver. Nós temos os nossos melhores talentos espalhados pelo país e temos que ir atrás deles. Por isso, o CNPq se sente tão feliz em estar recebendo estas palestras aqui no Brasil. Vamos lá, Glaucio, a hora que você se sentir bem, você pode ir. Então, neste ano de 2011, o CNPq completa 60 anos. São 60 anos de dedicação ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Quando nasceu, em 1951, nós tínhamos um país ainda engateando na ciência e hoje temos uma nação pujante com ciência e tecnologia acontecendo em todos os cantos do país. E para celebrar esses 60 anos, nada melhor do que falar sobre ciência, do que trazer grandes cientistas. Estamos trazendo um conjunto de prêmios Nobel que tem vindo fazer palestras aqui no Brasil e, em particular, com muito carinho temos recebido aqui a visita do professor Bill Phillips, que não apenas veio falar para estudantes de ensino médio, estudantes universitários, mas teve também a motivação e o interesse de ir até o interior do nosso país, nos fundos da Amazônia, para lá encontrar também jovens. Essa é a mensagem talvez mais importante que a gente tem nessa celebração de 60 anos. O nosso maior patrimônio no país são as nossas cabeças, são os nossos jovens. É com a agregação do conhecimento que nós vamos nos tornar um país mais desenvolvido e mais justo. Nada melhor do que celebrar, portanto, os 60 anos com esse ciclo de palestras Nobel ao longo de todo o país. Vamos lá. E esse ciclo de palestras só tem sido viabilizado pela contribuição e colaboração permanente com a Fundação Conrado Wessel, a quem o CNPq, um grande parceiro, agradece e por ter viabilizado essa iniciativa. Ficou péssimo, vou falar de novo. Vamos lá. Pode falar que depois nós pegamos o que é bom. E este ciclo de palestras só tem sido viabilizado... Desculpa. Espera um pouquinho. Pode ir. E para finalizar, eu gostaria de agradecer ao nosso grande e excepcional parceiro nesta iniciativa, que tem sido a Fundação Conrado Wessel, que tem estado junto ao CNPq com os mesmos objetivos de promoção da ciência, do avanço do conhecimento, do engajamento dos jovens na ciência. E certamente a Fundação Conrado Wessel, que hoje é parceira nessa iniciativa, continuará conosco em outras atividades, como no Prêmio Álvaro Alberto e outras tantas iniciativas, sempre trabalhando em prol do desenvolvimento do Brasil. Você não faz, hein, Glaucio? Pois é. Nesses 60 anos, o CNPq tem ajudado a construção do nosso país, com a formação de centenas de milhares de pessoas em todos os níveis, desde a iniciação científica até o mestrado, doutorado, a pós-graduação, que tem promovido o desenvolvimento dessa nação. Hoje, se o país vive um momento de desenvolvimento econômico que o coloca numa posição de destaque no mundo, isso se deve à contribuição da ciência, seja no campo da agricultura, seja no campo da exploração do petróleo, seja no campo da indústria aeroespacial, em todas as áreas
nas quais a ciência brasileira tem dado a sua contribuição. O CNPq está na raiz, assim como outras instituições, universidades e agências, de tudo aquilo que tem dado certo no país. Por isso, é tão importante continuarmos investindo em ciência, tecnologia e inovação. I also want to tell you that there are a lot of opportunities for students and young researchers to come to the United States and to come to our group to do research and to study. There's a new Brazil-US program for Brazilian students to study at US universities, and we would be very happy to welcome good students as undergraduates or graduates at the University of Maryland. And there are lots of other research opportunities for students as you progress in your research careers. So, I'm going to talk about time and Einstein and the coldest stuff in the universe. So what does time have to do with Einstein? Well, time put Einstein on the cover of Nature. Now, this was a good choice because Einstein did many important things. And here are a few of the things that Einstein did. Einstein made space and time itself something that could change. One of the ways he came to this understanding about time was by asking himself a question that is probably a question that people have asked themselves since the beginning of time. What is time? What is this strange thing that is always in the present, but soon will be in the past, and the future will soon become the present? What is this thing that we call time? Well, Einstein thought about that question, and he came up with a very good answer. He said that time is what a clock measures. Now, you may think that that is a very simple answer, but by taking that answer seriously, Einstein changed the days and hours and seconds and minutes. The earliest clock was the rotating Earth. The Earth rotates, and we see the sun appear to rise and set. And in that way, ancient people could tick off the days. As they became more sophisticated, they made things like, and it may change. It changes in the temperature and the humidity. Even the rotation of the Earth is not constant. It is changed and slowed down by things like the tides. It changes when there are earthquakes. It changes when the ocean currents change. The fact that the most important enough that people who care about navigating using the stars still need to know about these changes in the rotation of the Earth. Well, all of these tickers are imperfect, but there is one kind of ticker that is better than all the others, and that is how, what time it is, to that level of precision. But in fact, I would like to convince you that you do need to have somebody know what time it is to that precision. Why? Well, here is an advertisement I found in a magazine once.
It's an advertisement for a very expensive car. And it says, if you get into trouble in this car, you can relax, because help is only 16,000 kilometers away. Atomic clocks. Let me show you how they work. Imagine that you are on the ground and you have a very good clock. Well, in fact, you don't, but we'll come to that later. Let's just imagine that you have a very good clock. And there are satellites. In fact, there are 24 satellites. But let's just do this with 2 satellites. And each of those satellites has very good clocks on board. And all the satellites are synchronized, so they're keeping exactly the same time. So you see all the satellites have the same time. Now these satellites are broadcast, and you don't have a clock, so you need 4 satellites, because the 4th satellite is your clock. So anytime the GPS receiver can see 4 satellites, it can tell where you are anywhere on the surface of the Earth. And these GPS receivers are used by airplanes to guide them between airports. They're used by taxi drivers to find their way around Brasilia or São Paulo. They're used by delivery trucks to make sure that the delivery from Amazon gets to you. That's Amazon.com. Gets to you without delay, so that they don't make any mistakes. And people use them when they go hiking in the wilderness. So all of these things are things that are things that the GPS is good for, and that we depend upon every day to understand the theory. Well, one of the people who presumably understood the theory was a man named Sir Arthur Eddington. And one day a friend comes to see Eddington, and he says to Eddington, "See here, Eddington, it says in the newspaper that only 3 people understand Einstein's theory." And Eddington says, "Well, I don't know about that. The global positioning system would be wrong by kilometers. Instead, let me give you a story. A colleague of mine went shopping at a big shopping center. He parked his car along with 10,000 other people and went in and shopped for a few hours. They are exposed to some microwaves that are at almost the same frequency as the ticking frequency of the cesium atoms, about 9 billion ticks per second. And when the cesium atoms see the microwaves, they are synchronized to the ticking of the microwaves. Then the cesium atoms go along. This is like liquid air. This stuff is so cold that compared to it, the floor that I'm standing on is red hot. What would happen if you poured cold water onto a red hot stove? It would boil. And that's what happens when I pour the liquid nitrogen on the floor. Now you see why it's so much more exciting to use It's a lot more exciting for the people in the front. And only a little bit more dangerous. So just so everybody can see, this stuff is really cold. So if you've got something that is that cold, and you want to cool down a gas, then it seems like maybe you could use the liquid nitrogen as a refrigerator. Well, here I have a traditional container for hot gas. It's got a hole in it. Try again. Okay. So now we have some hot gas. And in this box, I have some more liquid nitrogen. So what I'm going to do is open this up. Hope I'm going to open it up. And put the balloon with the hot gas into the liquid nitrogen to cool it down. Okay, now what can I do to show you how cold this is? Here is a styrofoam container, an insulated container,
that has been sitting out at room temperature all morning. And what I have here is some liquid nitrogen. So imagine you took a bucket, let's say you had a metal bucket, and you put it into a fire and heated it up until it was red hot. And then you took some cold water and poured it into it. What would happen? It would boil, and that's what's happening here. Now let me fill it up a little bit more. And what's happening now is it's cooling down the inside of the container. So while that's happening, let me put some more, cool down some more hot gas with the liquid nitrogen. Here I've got a rubber ball. Nice bouncy rubber ball. Okay? So let's see what happens when I put the rubber ball into liquid nitrogen. Now while we're waiting for the rubber ball to cool down, let me show you something else. Here is an elastic band. Nice, stretchy elastic band. Take this, put it into liquid nitrogen. Now it makes the liquid nitrogen boil because everything that's hot that goes into the liquid nitrogen makes it boil. When I take it out, it's so frozen that I can break it like it was a dry twig. But all I have to do is warm it up in my hand and I stretchy rubber band. So this stuff is really, really cold. And if you've got something that cold, then you might as well, what? You might as well use it to cool down your gas. Okay, so let's see how our ball is. Remember how nice and bouncy ball was before? It breaks like it was made out of glass. This stuff is really, really good. And you've got something that cold. If you've got something that cold, then you might as well use it to cool down your atoms and make the atoms and molecules move more slowly, because the whole idea is we want them to move more slowly so that we can measure them better. Okay, and you see the air didn't go out of these balloons. So I put, what, 6 blue balloons in there? How many red balloons did I put? So what was happening? What was happening here? Let's see. Floating freely in space. We can't have the atoms stuck onto a container. This, my friends, is why your mother told you. And your mother is always right.
why your mother told you that you should never put a closed container of liquid into the oven. But coming back to the atom, very low temperature. Now, I'm not going to give you the details of how that works, but we can say that's the question if you're interested in it. Let's instead go to a picture. Maybe we can turn out more of the lights here. Can we turn out all those tubes? So you can see this. This is a picture that shows laser beams coming in from all directions. From backwards and forwards and frontwards and backwards. And intersecting here, and this distance is about 1 centimeter across. And inside there are about 100 million atoms. And the question is, how cold are these atoms? How do you measure the temperature of something that is supposed to be incredibly cold? We can calculate how cold the atoms are supposed to be. And the temperature that the atoms are supposed to be is 240 1/1,000,000th of the atoms inside the container are jiggling around really fast, and that will make the atom so hot that it'll fly out of the container. So we cannot use any container at all. Now we have to switch. The magnet is pushing up on the little magnet, and right about here, the force of the magnetic force pushing up just balances gravity pulling down, so that if I let go of this right here, it should float. So when I let go of it, what happens is, it doesn't float, because what happens is it flips over and then it gets attracted to the big magnet. And this is what always happens anytime you try to use ordinary. If you spin the magnet, and our atoms are spinning magnets, if you spin the magnet, it won't flip over. Because you know when you spin a top, it doesn't fall over. So what we do is, we spin our magnet, and then we lift it to the place where the force is against it. And it's not working, and the reason it's not working is your fault. The reason it's your fault is because all of you are putting out a lot of heat. Everyone is putting out about 100 watts of heat. And you've made this room hotter, and that made the magnets weaker. So I have to take a little weight off to compensate for the heat that you made. And I hope I take the right amount off. Well, thank you. I think I can do a little better. Experimental adjustments. Yes, sir. Let's try this again. As you know, though, any cheap magician can levitate a woman and then pass a ring around her, carefully avoiding the wires that are holding her up. But you have never seen a magician do this. So, You'll translate the question into English and I'll try to answer it. This is a lovely remembrance of this meeting. It's engraved with the CNPq, 60 years. But you know, as an optical physicist, it makes me want to put a laser. It's got very nice refraction. Okay, Bill. As if you're looking and you are interested in this whole story. Sure. And as if I could read Portuguese, right? So there's a lot of acting that Well, you see the pictures. Yeah, could be something. So I'm trying to figure
I think they try to make a cube and show that the cube is a... But you know, what I'm wondering is whether the person's head is like a key. You know, it looks like a keyhole. You know, so you can unlock the mysteries of nature. Yeah, could be. That's the idea behind this. But you know, we're running out of things to do. Mais nada, em nome da Fundação Conrado Fessel, que é copatrocinadora deste evento, juntamente com o CNPq, aqui representado pelo Dr. Beirão. Em nome da Fundação Conrado Fessel, nós queremos dizer que sentimos grande honra em cumprir a nossa missão de apoiar a ciência no Brasil, ao trazer essa figura que tem demonstrado em nossas universidades um talento inigualável de comunicador e, acima de tudo, sendo construída e crescendo ao longo de vários anos, e é muito produtiva e é uma coisa que nos dá muita satisfação de realizar. Então eu desejo a todos aí um evento muito interessante, muito produtivo. Muito obrigado. Was first achieved by colleagues out in Boulder and that we have made good use of since. But I'm going to be telling you about something rather different today, about quantum information, which is one of the things that has been using some of the technology developed for laser cooling and tracking, but in fact is also a very important area of theoretical study and nuclear physics as well. So, quantum information. I am part of an organization called the Joint Quantum Institute, and this is a joint institute between the National Institute of Standards and Technology, which is my home institution, and the University of Maryland. And we have joined together to study coherent quantum phenomena, including the possibility of developing quantum information as a new science and technology. And this work is supported, among other organizations, from DARPA and the Office of Naval Research, and especially the National Science Foundation, which supports a Physics Frontier Center at the Joint Quantum Institute. And I want to also point out that there is a new program, a cooperative program between Brazil and the United States to allow Brazilian students to study at U.S. universities. So if there are students who are interested in undergraduate or graduate studies, to make use of this intersection of information science and quantum mechanics. And for many of us who are interested in this, it represents a unique opportunity to apply our resources, our intellectual creativity, to trying to understand better. We had classical mechanics. We had the mechanics that had been described by Sir Isaac Newton. It explains things like the motion of the planets, behavior of billiard balls. It led to a paired electron, and each of those particles can be spin up or spin down, which is represented by this symbol here with an up arrow or a down arrow. Now let's imagine that we go from a problem that is has a complexity class of being exponentially hard to one that's polynomially easy. It might be, this is certainly not something that we know for sure, but it might be that quantum computers could solve general hard problems. And this would have really important implications. I found this quotation, the Fields Medal being sort of the equivalent of a Nobel Prize for mathematics. He said that if you had a physical device that could solve a certain class of hard problems that are known as NP problems, that among its minor applications would be that it would supersede intelligent, even artificially intelligent proof finding with an omniscience not possessing or needing understanding. I don't even know what that means, but I find it completely fascinating.
Well, there is another killer app for quantum information, and that is secure data transmission. Today, when we want to transmit data, for example, telephone conversations, it's all done digitally. And in the world of communication, we have a sender, A, and a receiver, B, and the sender sends off a stream of bits, 101, and B receives that stream of bits. Now, we usually call the sender, A, Alice, and we call the sender, B, Bob. The problem with classical communication is that there may be an eavesdropper who is called Eve, and the eavesdropper is trying to tap the phone line between Alice and Bob in order to find out what they're talking about. So there's Eve, the state of bit 1 is and what the state of bit 2 is. But when Alice measures bit 1, Bob will measure the other state for bit 2. So Alice and Bob can have a classical communication channel, just a regular telephone, quantum hardware. So we're working very hard to develop all the tools. I would say that today we are at a stage in developing the tools for quantum information where people were for semiconductor computers when the transistor was first invented. So it was a long time between the invention of the transistor in 1949 and the creation of the iPad today, and it will be a long time. Because when we start thinking about quantum computers, we start thinking about solving large and complex problems, we end up thinking about a machine that will pass a Turing test. And he has this objection related to the Gödel's incompleteness theorem. I'd like to hear your opinion about this objection. Yes, so the question has to do with Roger Penrose's ideas about computability and the nature of the human mind. Penrose makes an argument that because of certain ideas in computability, that it certainly is highly speculative to say that the brain cannot be functioning as a classical computing device. But who knows? Hi. Thanks for the presentation. What you talked about the upspin and the downspin. Do you think there is some kind of universal field? You talked about the quantization of the upspin or downspin. Do you think there is a universal quantizer that's brings a superposition state into the measured state? This is the usual way in which one expresses that kind of question. That here we have something that is both up and down. It's in a superposition. But when we measure it, we get one answer or the other. How do we go from this logic? So the question is whether quantum computers will use the same kinds of logic algorithms that classical computers use. And the answer is no, but they're similar. That is, the kind of quantum logic that one uses is similar. Here it's called block vector, and some other superpositions is a block vector anywhere else. Well, it is sufficient, although not necessary, to have a single bit operation that can do anything to the block vector. That's a pretty, that's a more general operation than just flipping the bit from here to here. You don't need to do that, but you need to do something close to that. So you need something a bit more general than the kind of single bit operations needed for classical computation, but still, it's just a single bit operation. Like atoms. Now, the problem is that something that I didn't talk about is decoherence. There's always the enemy of all of this quantum information is what's known as decoherence. I make a superposition state, and then random things happen to it. The quantum bit is connected to the environment. There's some fluctuating magnetic field. There's phonons that come into the quantum dot. There are nuclear spins around the electrons, and these nuclear spins fluctuate. So these are the things that are the enemy of any quantum information system.
In atoms, these sources of decoherence are extremely well controlled. We can create superposition states, and they will stay, in some cases, for hours. Whereas in solid-state systems, typically if you create a superposition state, it will be destroyed in nanoseconds or even picoseconds. Now that isn't necessarily bad, because in the solid-state systems, the operations can happen very fast. The operations can happen in picoseconds, so if it takes nanoseconds to decohere, it's probably all right. But that is one of the big challenges with semiconductor systems, is that you have to do everything really fast. And one of the problems is that we are always going to have to do quantum error correction, because the operations are never going to be perfect. And that quantum error correction will have to be done with classical computers making decisions about what to do as the result of quantum measurements. Those